Olá, muito bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Jerônimo Feitosa, cantor, professor de canto e instrutor de consciência corporal para músicos. Eu decidi gravar essa aula para responder uma pergunta que certamente te levou a estar aqui assistindo esse vídeo. Qual é a respiração correta para cantar? Bom, esse é um tema, sim, que gera muitas dúvidas e também não é à toa, porque quando falamos de canto, existem diferentes visões sobre respiração, apoio, como eu devo proceder com o início do meu som, e muitas dessas teorias variam da experiência do professor, mas também da técnica aprendida e oferecida por ele. E acontece que o universo da respiração é muito vasto, até porque existem muitas escolas de canto no mundo, como é o caso do canto lírico, o caso da Broadway, o jazz, o rock, o fado, o tango, enfim, tantas outras. E embora muitas vezes os bons professores tenham ideias que são consonantes, também existe muita divergência em função da experiência de cada um. Cada um tem a sua abordagem, uns mais acadêmicos, outros mais empíricos, né? E sobre o que é respirar corretamente. Partindo do pressuposto que eu sigo uma escola consagrada, que é a escola do canto lírico, e eu vejo o quanto a técnica de respiração utilizada no canto lírico pode nos favorecer em qualquer estilo musical, eu decidi colocar as minhas percepções para responder, segundo a minha visão, o que é a respiração correta para o canto. Então fica comigo depois da vinheta e aproveita para se inscrever no meu canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo, porque é muito importante para que o YouTube entregue para mais pessoas esse trabalho. E como eu gravei esse vídeo em formato de aula, eu estou gravando no Zoom, eu gostaria de fazer uma apresentação para você, primeiro falando um pouquinho sobre a anatomia. Porque a gente precisa entender, para saber qual é essa respiração correta, precisa entender o mapeamento do nosso sistema respiratório. E no final dessa apresentação, eu vou propor alguns exercícios práticos, simples e que você pode fazer em qualquer lugar que você estiver, para que você comece a desenvolver a sua autopercepção sobre a sua respiração com base nos ensinamentos que eu vou transmitir aqui. Então agora a gente vai passear um pouquinho pelo nosso mecanismo da respiração. É importante que a gente entenda como é esse mecanismo a partir de conceitos simples. O que é inspiração e expiração? Inspiração trata da entrada de ar nos pulmões, enquanto a expiração é a saída de ar dos pulmões. Só que isso acontece num ciclo ininterrupto. E quando a gente canta, muitas vezes a gente interrompe esse ciclo, criando pausas na respiração no meio da música, antes de começar uma música. E aí, isso já dá uma ideia de que a gente está indo por um caminho que não é muito bom. E tem um cara que é mestre da nossa respiração. O diafragma é esse músculo avermelhado aqui, que cobre toda a parte de baixo dos nossos pulmões. É um músculo que divide a caixa torácica da região abdominal. E esse músculo, quando ele vai provocar a nossa inspiração, ou seja, quando vai entrar o ar, ele se contrai e fica num formato mais aplainado. Dá uma olhadinha aqui no vídeo que acontece. E quando ele faz isso, ele se contrai e traciona os pulmões para baixo. Por quê? Os pulmões estão ligados ao diafragma por meio da pleura parietal. Essa pleura parietal, ela gruda os pulmões ali e aí, por meio de uma pressão negativa, ou seja, a pressão que está dentro dos pulmões vazios é menor do que a pressão que está fora, na pressão atmosférica, né? Faz com que, quando há essa tração, o ar
entre e encha os pulmões, tanto que a nossa caixa torácica se expande. Dá uma olhada. As costelas se elevam, a caixa se expande e o volume pulmonar, ou seja, o ar, aumenta dentro dos pulmões. E aí, quando ocorre a expiração, o diafragma ele relaxa e a pressão que existe dentro dos pulmões, porque eles estão cheios de ar, ela faz com que o ar volte seja expelido. Quando a gente está numa respiração tranquila, a maior parte do trabalho de inspiração e expiração é feita pelo diafragma. E nessa respiração tranquila, que é a respiração do dia a dia, quando você está calado, calada, assistindo alguma coisa. Então, basicamente, é ele quem está trabalhando, sem esforço. Pode ser que você também tenha ajuda dos músculos intercostais externos, que são esses músculos aqui de fora. Tá vendo aqui em detalhes? Esses músculos, eles atuam tanto na expiração quanto na expiração. E na expiração tranquila, que é uma expiração passiva, basicamente as coisas acontecem pela força da gravidade. Como eu disse, o diafragma vai relaxar, e aí os músculos intercostais externos também vão relaxar, a cavidade torácica vai se contrair, e a pressão do ar, que nesse momento, com os pulmões cheios, ela é maior do que a pressão atmosférica, vai fazer com que o ar seja expulso do nosso corpo, expulso dos pulmões. Mas a gente também tem os músculos auxiliares da expiração e inspiração e expiração forçada. O que é essa inspiração forçada? É aquele momento que o corpo precisa que o ar entre com maior velocidade para que o sangue seja oxigenado rapidamente. Isso acontece, por exemplo, quando a gente está fazendo uma atividade física e a gente fica ofegante. Então, não é possível só fazer isso com o trabalho do diafragma e dos músculos intercostais. É preciso um engajamento maior de uma série de músculos. E esse engajamento inclui os músculos intercostais. Os intercostais externos na inspiração. Além deles, a gente vai ter esse músculo grande que fica aqui embaixo do braço, embaixo da axila, que é o serrátil anterior, os serráteis anteriores, que eles são em dois. Também os escalenos, que são esses músculos em triozinhos aqui, que eles estão aqui no pescoço, e eles se ligam entre a coluna cervical e aqui a nossa primeira costela, e também os esternocleidomastoideos, que se ligam desde o processo mastoide, que é um ossinho que a gente tem aqui, bem protuberante atrás do ouvido, até o nosso externo. Esses músculos unidos, eles vão fazer com que a costela se eleve, a caixa torácica se expanda e o nosso externo também se eleve, fazendo com que tenha mais espaço e o volume pulmonar seja maior, ou seja, vai entrar mais ar e mais rapidamente. E isso acende para nós um alerta da nossa respiração, que não é forçada quando a gente canta, mas é uma respiração controlada. Eu preciso ter esses músculos ativos. É óbvio que eu não vou controlar minimamente cada músculo, porque a gente pensa em cadeias musculares, mas eu preciso ter uma noção de que essa musculatura do meu pescoço, por exemplo, embaixo do meu braço, ela está totalmente atuante. E aí, a gente tem os músculos participantes da expiração forçada. Porque, ao mesmo tempo que esse ar precisa entrar com mais vigor, ele também vai sair com mais vigor. E aí nós temos os intercostais internos, ou seja, são da parte de dentro das costelas, e os músculos abdominais. E aqui é importante a gente observar, principalmente a musculatura abdominal, porque ela faz parte das boas práticas de respiração no canto. Se a gente tem um abdômen desengajado, a gente vai ter problemas de
tensão, de soprosidade na voz, por exemplo, porque toda a nossa energia vai estar voltada à nossa garganta, à nossa laringe e toda essa região de pescoço e ombros. Esse movimento do abdômen na respiração, que a gente vê barriga para fora e barriga para dentro, são movimentos naturais. Algumas técnicas de canto, elas vão sugerir que na hora da gente inspirar ou expirar, a barriga vá para fora, vá para dentro e tal. Mas antes disso, é importante que você perceba que o movimento do abdômen na respiração, ele tem uma coreografia natural, a coreografia muscular, o movimento muscular natural. Quando a gente inala o ar, inspira o ar, como os nossos pulmões vão ficar mais cheios, eles vão aumentar de volume, todo o conteúdo abdominal, ou seja, as vísceras, os tecidos, eles vão ser comprimidos para baixo, só que eles não admitem mudar de formato. E isso faz com que a nossa barriga se expanda. Por isso aqui tem nesse meu desenho belly out, que é a barriga se expandindo. Já na expiração, esse conteúdo abdominal ele vai voltar para o seu lugar de origem e por isso a nossa barriga vai ir para dentro. Seja que eu não falei de contração, ela vai voltar, ou seja, belly in, que é justamente um movimento natural, porque aí os pulmões ficaram sem tanto volume como antes, na inspiração. E aqui eu relato alguns problemas que são muito comuns na respiração do cantor, e eu queria que você observasse se você se enquadra em alguma dessas questões, ou se tem outras que de repente eu não coloquei aqui. Bom, a primeira coisa é a respiração peitoral. Aquele cantor que vai inspirar, ele pensa no peito dele, então ele levanta o peito e se contrai todo. Isso acompanha uma contração de ombros e pescoço e a cabeça acaba achatando o pescoço, ou seja, respiração peitoral. Essa respiração nunca deve ser utilizada. A gente precisa pensar na respiração costal diafragmática, ou seja, a gente vai utilizar toda a região do nosso abdômen, costas, as costelas, ativando bem essa região para que a gente tenha a respiração adequada. Justo, se eu tenho tensão excessiva em determinados lugares, eu vou ter uma ativação incorreta dos músculos acessórios da respiração. Outro problema, aí vai gerar tensão na região abdominal. E outro problema que a gente tem é a falta de tônus muscular. Eu posso ter, que é muito comum, abdômen que é despreparado para essa movimentação. Também eu posso ter costelas cujo movimento de elevação, de expansão, sejam movimentos limitados, porque eu não tenho a flexibilidade na minha musculatura. E outro ponto também pode ser interessante, uma pessoa que contrai demais o seu abdômen, seja por hábito na academia, seja por hábito na vida, também vai gerar tensão excessiva na respiração. A falta de apoio abdominal, como eu disse, é muito comum. As pessoas não sabem que elas têm que engajar o abdômen para respirar, assim como a falta de controle do fluxo de ar. Se eu tenho uma ineficiência na ativação dos músculos acessórios da respiração, é óbvio que eu vou gastar mais ar do que necessário para cantar, eu vou interromper o meu fluxo, criando pausas na respiração, como eu disse lá no início, onde não existem, e aí vão ter alguns efeitos, por exemplo, respiração ruidosa, puxar o ar, né? Ou seja, vai acontecer uma falta de coordenação entre a respiração e o fraseado. E aí, como eu disse, interrompa o fluxo natural da respiração antes, durante ou depois do início do som. É muito comum. Você vai cantar qualquer coisa, um vocalize, por exemplo. Aí eu paro de respirar, puxo a respiração e continuo.
E as pessoas fazem isso demais, quando o correto deveria ser uma respiração fluida, engajada e musical já desde o início. Inspirei. Você veja que eu incluí a respiração na minha música, uma respiração silenciosa, não mais do que o necessário e sem haver um abandono no final de uma frase para outra quando eu mudo de tom. E uma outra questão que também é bem interessante e aconteceu muito comigo. A tentativa de mecanizar demais a respiração, que talvez seja um pensamento que você tenha quando você clicou nesse vídeo buscando uma receita de bolo. Eu vou respirar assim, 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 que é o correto. Então eu tentar mecanizar, respira, apoia, segura, solta, inspira de novo. Tá? Eu estou criando barreiras no meu fluxo de ar, ou seja, esse pensamento não está sendo eficiente, quando na verdade eu devo pensar a respiração como um fluxo contínuo, constante, ainda que eu precise ora respirar pela boca e nariz juntos, ora respirar pelo nariz e ora fazer cisura sem puxar o ar, sem respirar de novo, inspirar. Isso também pode acontecer. Tem momentos que a gente faz cisura na música, a gente não inspira. Mas eu não posso comprometer a minha respiração por causa de nenhuma dessas atitudes de controle do ar. E por fim, uma postura corporal ineficiente, que isso muito tem a ver com um estudo que eu realizo de técnica Alexander. E nesse estudo, um dos grandes padrões que a gente tem de ineficiência na postura são as compressões que a gente faz no pescoço. A gente tende a diminuir o espaço do pescoço, especialmente na parte de trás, e aí a minha cabeça ela fica pendendo em um ângulo, ou para frente, ou para trás, que gera uma tensão excessiva no meu corpo inteiro. Então, se a minha postura está engajada, ela está eficiente, meu pescoço está livre, a minha cabeça ela está descansando, ela está indo para cima e para frente, eu ganho uma coordenação geral muito melhor, muito mais eficiente, a minha respiração flui. E com base nisso, como tem que ser a nossa respiração antes de pensarmos em uma coreografia? Constante e integrada ao corpo, com energia, porque não é pensar, eu vou ficar relaxado e vou cantar. Não, você não está relaxado enquanto você canta. Essa atividade é enérgica, ela exige da gente. Então eu preciso ter a minha musculatura muito engajada. Mas a respiração precisa ser flexível. Ela precisa ter movimento e eu preciso estimular que o meu corpo se movimente junto. Porque se eu tenho musculaturas rígidas, eu vou estar comprimindo a minha caixa torácica e vou estar prejudicando a minha respiração. Aí eu preciso ter o ar suficiente, nem pouco, nem muito. É o ar necessário. Não vou me afogar dentro de um monte de ar, nem vou usar o meu ar reserva. Por fim, nasal, sempre que você puder. Mas eu tenho um professor que diz que eu respiro pela boca, tarari, tarará. Ok, você pode sim respirar pela boca. Não é errado, mas transformar isso num hábito, você pode se prejudicar, inclusive, com relação à saúde vocal. Porque a respiração nasal, além dela ajudar na colocação vocal, a respiração nasal é responsável por limpar o ar que vem, tirar os organismos que existem, a poeira, fazer com que esse ar fique mais aquecido, ele passa pelas pregas vocais já umidificado, enfim, ele vai para os pulmões depois na troca gasosa, na expiração, eu tenho um ar propício para a minha fonação. Além disso, e por último, a gente precisa de uma respiração apoiada. Apoiada
Nesse caso, eu estou me referindo ao apoio abdominal diafragmático, utilizando aqueles músculos que eu citei, que eles aparecem na hora da expiração forçada. E não é dizer, isso não confunda com que eu preciso estar com a minha musculatura assim, toda rígida. Não. Existe uma diferença entre rigidez e engajamento, que é o que nós desejamos na hora do canto. E para isso agora eu vou falar um pouquinho sobre o tal do apoio que a gente ouve por aí. Eu trouxe uma definição do appoggio. Esse appoggio, ele vem da técnica do appoggio, que é consagrada na escola italiana de canto, mas que ele não tem unicamente a observação de você vai tonificar sua região abdominal. Apoio não é isso. Tá? Apoios são mecanismos que incluem a respiração para que nós tenhamos uma ressonância e uma projeção colaborativa com pontos que vão apoiar a sustentação dessas notas. Tá? Então, nós temos apoio na região da cabeça, apoio no céu da boca, apoio no peito, apoio na região abdominal. O apoio significa apoiar-se em, para que eu tenha menos tensão e um som mais fluido, mais livre, com os harmônicos que eu desejo. E no que tange ao apoggio, no gerenciamento da respiração, eu trouxe aqui as definições do Richard Miller, que é assim, um dos grandes pensadores da técnica vocal, e ele muito se inspira na escola italiana de canto. Tá? Tanto que ele tem um livro chamado A Estrutura do Canto, que é um livro de cabeceira que todo mundo deveria ter. Ele diz o seguinte, que no que diz respeito ao gerenciamento respiratório, o appoggio mantém por um notável período de tempo a postura próxima àquela pertencente ao início da fase inspiratória do ciclo respiratório. Essa postura assegura a atividade muscular cooperativa na região peitoral, epigástrica e umbilical, além do controle diafragmático. O torso todo é envolvido e não partes. A poderosa musculatura abdominal fortalece o mecanismo respiratório. Isso significa, de uma maneira mais simples, que para nós respirarmos corretamente na hora do canto, mantermos essa postura eficiente, precisamos manter a nossa expiração na posição inspiratória. Então, quando eu inspiro, que eu vou engajar a minha musculatura intercostal, meu serrátil e também a minha região abdominal, eu inspiro e eu vou permanecer um bom tempo nessa posição que alguns sugerem que as costelas estão mais abertas. Mas vamos pensar numa costela expandida e elevada. E eu, claro, não vou forçar para que as costelas fiquem nessa posição, porque na próxima frase eu preciso renovar essa postura, mas eu não vou deixar uma respiração que as minhas costelas colapsem. E aí a gente precisa de um treinamento de tônus muscular para manter o máximo possível essas costelas. Eu gosto de falar para as crianças batendo as asas para fora. Não que as minhas costelas elas vão abrir para esse lado, mas como é muito fácil você sentir uma expansão que parece que as costelas fazem algo assim, eu pensar nesse voo, essa imagem de um voo para fora, me ajuda a conscientizar esse movimento. Eu incluo, na verdade, o meu torso e as minhas costas nesse movimento inspiratório. E, lógico, isso acontece de maneira cooperativa porque eu estou engajando cadeias musculares. E aí, quando eu inspiro, naturalmente meu peito se engaja, a minha região epigástrica do estômago se engaja, mas não vai ficar dura.
ela vai ficar flexível, assim como a umbilical. E aí, quando eu tenho notas ou passagens muito desafiadoras, eu vou trazer impulsos com o meu abdômen, a partir do meu baixo ventre, para que esses impulsos me ajudem em realizar essas notas. Só que não é uma única verdade, porque eu tenho outros mecanismos que vão auxiliar no apoio. Por exemplo, engajar os zigomáticos, criando um sorriso e mostrando os meus dentes, abrir os olhos, eu tenho meu apoio na cabeça, abrir mais a boca, então tudo isso são formas de apoio. Ressaltando, a posição do canto deve permanecer do começo ao fim do ato de cantar. A postura não precisa ser alterada para a renovação do ar, que é o caso daquele cara que vai fazer, e é exatamente isso. É muito comum, eu solto, me desmonto e monto de novo. E nenhuma sensação inicial de agarrar ou segurar a respiração deve ser associada ao canto. É aquela pessoa que vai cantar e aí tá rolando a introdução e ela vai inspirar, ela para e não, esse fluxo é contínuo. Então você vai ter a introdução seja lá qual for a frase. Agora, depois de tantas informações, chegou a hora da gente brincar de respirar. Para isso, a gente vai fazer alguns exercícios que estimulem essa nossa autopercepção, as sensações sobre o que acontece na nossa caixa torácica, no abdômen, nas costas. E depois a gente vai ter alguns exercícios de sustentação do som e de resistência. O primeiro exercício é muito simples. A gente vai sentir o movimento abdominal deitando no chão. E existem duas formas que a gente vai experimentar. A primeira delas é a posição supina, de barriga para cima. Essa posição tem uma variação que é a semi-supina. Você pode deixar os joelhos flexionados apontando para o teto enquanto você respira. Na segunda opção é a posição pronada, ou seja, de barriga para baixo. A diferença é que na posição supina você vai sentir a expansão abdominal na inspiração e vai sentir a retração abdominal na expiração. Na posição pronada, você vai sentir as suas costas e as suas laterais se expandindo, justamente porque o abdômen está pressionado contra o chão. Note as diferentes sensações que você percebe, não só sensações, movimentos também, que você percebe durante esse exercício. Faça durante alguns minutos, 3 a 5 minutos, e veja como você se sente, o que você percebe. E agora eu vou para o chão demonstrar como faz. Eu já estou aqui no chão e uma dica que eu dou para você é utilizar um apoio, um livro não muito fino nem muito grosso, sob a sua cabeça, tanto na posição supina quanto na pronada. E a gente vai agora fazer a primeira posição. Supina com as pernas esticadas, eu deito e me ajusto. Mãos nas costelas, não muito para cima no peito, mas um pouquinho para baixo. E você respira naturalmente. Se for possível, inspira e expira pelo nariz. E nota a expansão abdominal na inspiração e a retração na expiração. Veja a diferença quando você está em posição semi-supina. Se você percebe uma outra forma de engajamento de determinadas musculaturas, movimentos da região abdominal e peitoral.
E em todas as posições, percebe se o seu peito ele está querendo subir mais do que a barriga. Porque tem pessoas que concentram muito a respiração no peito. E essa respiração não é útil para nós cantores. Aliás, não é útil para ninguém. Então você deixa o peito descansando e foca essa inspiração e expiração com movimentação do abdômen. Na posição pronada, encontra a posição que seja mais tranquila para você, mais confortável. Eu gosto de deixar a minha testa apoiada no livro. Relaxo os meus braços, dando espaço para o meu peito, meus ombros. E eu vou inspirar e expirar, se possível pelo nariz. Nota suas costas se expandindo. E perceba que até mesmo a sua região lombar se engaja nesse movimento. Tanto quando a gente está na posição supina, em pé, tanto faz, sempre há o engajamento de todas essas musculaturas também. Ok? O segundo exercício, cante até 12, 13 e mais, é um exercício para que nós trabalhemos a sustentação do som. A mecânica desse exercício é a seguinte: você vai colocar uma das suas mãos nas costelas, você pode até começar com as duas. Sente a sua inspiração e sente aquele movimento das costelas se expandindo e se elevando. Depois você pode pôr uma mão sobre o seu umbigo, que é a região do baixo ventre. Dê uma inspiração profunda e você vai contar cantando até 12. Você vai criar uma melodia num andamento confortável para você, contando até 12. Vai ser assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Percebe se você consegue chegar até 12 sem entrar em um sofrimento de ai meu Deus, está acabando meu ar. E aí, quando você estiver numa situação confortável, contando até 12, você aumenta até 13, até 14 e assim vai indo. Você também pode ter a ajuda do seu abdômen. Quando sentir que o ar está acabando, lembra, a gente pode trazer um pouquinho a barriga para dentro para ajudar que esse ar continue no fluxo e as nossas costelas não desabem. Ok? Vamos fazer mais uma vez, agora tentando até 13. Inspirei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fiz um pouquinho mais rápido, mas você pode ajustar os diferentes andamentos. E agora a gente vai para o terceiro exercício. O terceiro exercício, a gente vai soltar o ar em som de S. S staccato. Staccato é curtinho. Dessa maneira, dando impulsos com a nossa barriga para dentro. A mecânica é a seguinte: eu inspirei, apoiei, barriga um pouquinho contraída, e eu vou Não faça o movimento a partir do estômago, porque senão você vai ter esse resultado. Você vai começar a fazer com que o seu peito se levante e vai haver uma contração na sua garganta. Então, esse movimento ele é setorizado
aqui na região do umbigo, preferencialmente entre o umbigo e o osso pélvico. E a gente tem aqui então assim. Qualquer movimento que nós tenhamos nessa região é reflexo do movimento da região umbilical. Tá? Nunca aqui começa o movimento. E agora a gente vai para o quarto exercício. O quarto exercício é a respiração cachorrinho. É uma variação desse som de S que a gente acabou de fazer. A mecânica do exercício é bem parecida com o exercício 3. A gente vai sentir as costelas, inspirei, apoiei, lembra do umbigo, e eu vou expirar pelo nariz com a boca aberta. Vai ser assim. A expiração é pelo nariz, com a boca aberta. Ao final desse exercício, uma sensação possível é que você sinta a sua voz ressoando mais nessa região da máscara, porque nós estamos estimulando também as cavidades nasais. Ok? Faça o exercício 3 e o exercício 4 em diferentes velocidades. E a gente está chegando ao final dessa aula. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender melhor qual é a respiração correta para o canto e que, principalmente, você consiga desenvolver a sua autopercepção acerca de como você respira. Não se esquece, por favor, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, ativa o sininho para as notificações e curte esse vídeo. Se você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo merece ser espalhado pela rede para mais pessoas. Um beijo e até a próxima!